Vamos nessa então para a nossa terceira aula do curso sobre como se preparar para a seleção de mestrado. Olha, na primeira aula a gente falou sobre a importância de um mestrado, por que é tão difícil ingressar em um programa de mestrado, né? Falamos inclusive sobre o que é necessário para sair do zero. A segunda aula a gente já entrou sobre o funcionamento de um mestrado, diferença entre mestrado profissional e acadêmico, mais ou menos o que você precisa saber para escolher a sua universidade, enfim, pontos introdutórios e elementares para você poder chegar agora e entender como ser aprovado de verdade em uma seleção de mestrado. Gente, primeira coisa que você precisa entender é que cada universidade possui a sua liberdade, a sua autonomia científica para definir, de fato, né, como será o processo seletivo. Então, por exemplo, você vai ter a universidade, sei lá, de Brasília, UNB, com uma forma de selecionar, a UniCeub com outra forma de selecionar, a UFG aqui em Goiás com outra forma, a UFPE com outra forma, a USP com outra forma. Veja, é claro que cada um pode estipular a sua forma de selecionar diante dessa autonomia. Mas, em virtude da necessidade de ter impessoalidade na escolha, as universidades têm essa exigência de impessoalidade, os critérios, como regra, são objetivos. E isso acaba gerando uma uniformização no processo seletivo. Como regra, nós temos 4 fases principais em um processo de seleção de mestrado. A ordem nem sempre vai seguir a sequência que eu vou te apresentar, porém, como regra, segue. Então, veja, é claro que é necessário você pegar o edital e estudar para ver quais são as fases e o que é exigido de você. Mas eu já te adianto que quando a gente fala sobre como ser aprovado em uma seleção de mestrado, né, existe sim uma forma de você prever e se preparar de uma forma qualitativa. Outra coisa que me pergunta é assim, Marcílio, eu posso me preparar para mais de uma seleção de mestrado? Pode sim, desde que, é claro, a linha de pesquisa de uma seja adaptável à linha de pesquisa de outra. Por quê? Porque você tem que lembrar que o seu projeto de pesquisa, que é a alma do negócio, que é exatamente o que vai gerar a sua aprovação, precisa estar alinhado com a linha de pesquisa da universidade, ok? Então, veja, eu posso fazer mais de um? Posso sim, mas preciso sempre estar alinhado com o programa. E principalmente entender que eu vou ter que passar por normalmente 4 fases. Marcílio, algum programa tem menos? Tem, alguns programas têm 3 fases, alguns programas têm até 2 fases, mas a regra não é essa, a regra é ter 4 fases. Quais são essas fases? A primeira fase é a fase da prova de conhecimento. Normalmente existe uma prova de conhecimento que vai exigir de você, né, sabedoria sobre algumas literaturas, algumas obras. Então, normalmente você tem que ler alguns livros, artigos científicos e ir para uma prova de conhecimento. Normalmente é assim. Alguns programas de mestrado já exigem que você, no ato de inscrição, apresente o seu projeto e ele passa por um filtro logo de cara. Esse filtro aí do projeto, né, que não é banca, é apenas um filtro, já elimina algumas pessoas. Mas não é todo programa que faz isso, não. A maior parte tem a prova, então você vai fazer a prova e nessa prova vai ser exigido conhecimento de você, né, para você poder então escorrer normalmente uma redação, uma pergunta sobre o referencial teórico que foi indicado no edital. Por isso, uma dica que eu sempre dou é: faça aí uma peneira dos últimos editais para ver qual era a literatura, qual era o referencial teórico que foi exigido nessa prova de conhecimento. Marcílio, eu preciso fazer uma preparação específica para isso? Eu digo o seguinte, gente, não é necessário que você faça um curso específico para aquele processo seletivo, daquela prova de conhecimento, porque isso não será necessário. Por quê? Normalmente as universidades acabam mudando a cada prova, normalmente não existe uma demanda para gerar abertura de cursos preparatórios por cursinhos, etc. O que você precisa fazer? Você precisa fazer fichamento da literatura que foi indicada no edital. Então vai ter lá, você faz o fichamento. Por quê? Porque isso vai te ajudar a memorizar as questões pontuais. Eu separei aqui algumas dicas para essa primeira fase para trabalhar com vocês. Vamos lá. Olha, então, primeira fase, prova de conhecimento. Segunda, prova de língua estrangeira. Terceira, a defesa do projeto. E eu falei numa quarta, que é claro, aqui não dá para falar muita coisa sobre essa quarta fase, que é a prova de títulos. Mas vou trazer também alguns conhecimentos para vocês. Como se preparar para essa prova de conhecimento, então? Algumas dicas que eu separei aqui para você. Primeiro, você vai ter que dedicar tempo para a leitura do referencial teórico que foi indicado no edital. Então, para tudo que você está fazendo, pega o livro, pega o referencial teórico, se foi artigo, imprime artigo, se foi livro, pega o livro e faz fichamentos desses artigos, desses livros, para gerar em você conhecimento e, é claro, para você conseguir discorrer no dia.
que mais, Marcílio? Como eu falei, faça fichamento desses textos e leia textos correlacionados aos do edital. Olha, se o edital trouxe uma lista e você já concluiu aquilo, vá além. Tente ler livros ou artigos científicos que estejam relacionados com aquela temática para você saber um pouquinho mais do assunto. É interessante que você faça isso. Seguindo, verifique como o assunto é tratado nas linhas de pesquisa. Ora, nós já falamos aqui em outras aulas que cada universidade, cada curso de mestrado tem linhas de pesquisa. Então dá uma olhada no seguinte, esse assunto que está no referencial teórico, como ele é tratado nessa linha de pesquisa? Uma coisa que eu gosto de fazer muito é o seguinte, uma dica que eu te dou. Dá uma olhada no currículo Lattes dos professores do programa, vê artigos que ele já publicou e vê quais são os posicionamentos desses professores. Como é que eles analisam aqueles livros, aqueles artigos? Quais são os pontos de vista dos professores? Busque saber isso. Observe os principais questionamentos estudados pelos professores. E também, gente, por grupos de pesquisa, porque os grupos de pesquisa refletem os pensamentos dos professores do programa de mestrado. Então, isso aqui é uma tática, um jogo, para você poder prever um pouco do que pode ser perguntado na tua prova. Mas eu quero te falar o seguinte, não se desespere. Essa primeira fase, que é uma prova de conhecimento, como regra, exige de você apenas o conhecimento básico. Exige de você basicamente um peneirão. Então é uma prova que tem por finalidade fazer uma coisa, separar aquelas pessoas que não estudaram absolutamente nada das outras pessoas que realmente estudaram. A intenção da prova de conhecimento é fazer com que você seja selecionado a partir do mínimo, um mínimo de conhecimento sobre a literatura básica. No meu processo de mestrado, na época, eu me lembro que tinham 150 inscritos nessa primeira fase. E aí, muita gente, quando eu cheguei, sequer tinha lido o livro do edital, achando que ia passar. E isso, é claro que não dá certo, né, gente? Então, assim, você precisa fichar, você precisa ler e estar preparado. E a boa parte já vai ser eliminada ali de primeira, né? No meu foram eliminados aí 100 pessoas, ficaram 50 para a fase subsequente. É claro que outras coisas contam, como nervosismo, né, falta de preparação. É claro que na hora da redação, falta de treino. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, treino duro, jogo fácil. Treina, escreve, vai lá, isso vai te ajudar. O nervosismo também afeta, né? Eu nunca me esqueço que na minha prova de doutorado, quando eu fui fazer, já um outro nível, né, depois do mestrado, aí sim, o doutorado exige o mestrado antes, né? Na minha prova de doutorado, eu nunca me esqueço que quando eu fui fazer a prova, eu cheguei muito cedo, aí tinha uma candidata do meu lado que perguntou se eu tinha lido o livro, eu falei que tinha lido, e ela falou assim, mas para passar precisa ter lido mais tais livros aí. Eu não tinha lido esses outros que não estavam no edital. E aí eu me desesperei na hora, um pouquinho fiquei nervoso, mas eu soube conter isso, consegui fazer uma boa prova e passei. Então o nervosismo também afeta, é claro. Por isso, quanto melhor você se preparar, né, melhor será também o seu resultado. E seguir isso aqui, né, dedicar tempo para a leitura, fazer fichamento, ler textos correlacionados, verificar o assunto que está tratado nas linhas de pesquisa, observar quais os principais questionamentos dos professores e grupos de pesquisa, com certeza isso aqui vai te ajudar a ter clareza. Depois disso, veja, normalmente, primeiro você faz essa prova de conhecimento para depois seguir para a prova de línguas. Em algumas universidades, normalmente faz os dois também. É possível você fazer as duas provas, né, ao invés de ser uma e depois a outra. Normalmente algumas universidades fazem os dois no mesmo dia, inclusive. Faz no período da manhã a prova de conhecimento, prova de línguas à tarde. Mas muita gente pergunta o seguinte, Marcílio, como é que eu faço para me preparar para uma prova de línguas? É realmente necessário me preparar para uma prova de línguas? Olha, é o seguinte, a maior parte das universidades terceiriza essa prova, né? Ou, inclusive, ela permite que você não faça essa prova se você já tiver proficiência naquela língua. Então, se você já tem, por exemplo, a certificação de que você sabe aquela língua, né, são certificações normalmente dadas por organismos internacionais, você não precisa fazer a prova. Então, se você já é fluente em alguma língua, você pode, se o edital assim autorizar, dar entrada no teu certificado e deixar de fazer a prova. Mas a regra é que as pessoas façam essa prova de línguas. E muita gente pergunta, Marcílio, poxa, mas e aí, quais são as línguas disponíveis? A prova é muito difícil, eu preciso ser fluente, já não dá. Calma, respira fundo. Normalmente, essa prova aqui, ela é para ver se você tem conhecimento suficiente para a leitura daquela língua. Não é fluência. Não se exige de você saber falar a língua, apenas saber ler. Então, um instrumental da língua é suficiente. Já vi muita gente passar na prova de língua com aulas de inglês instrumental. Eu tinha um amigo, né, que ele não sabia nada de inglês, sabia nem falar hello, nada. Fez 4 aulas de inglês instrumental e passou.
Então, gente, é muito evidente, fica muito claro que essa prova ela é um peneirão para saber se você sabe pelo menos ler em uma língua estrangeira. Normalmente se admite espanhol, inglês, francês, italiano, alemão. Nem todas as universidades admitem espanhol por ser muito próximo do português, mas pode ser que tenha. Então, é importante isso, né? E eu coloquei, é claro, algumas dicas aqui para você. Primeiro, verifique a língua que você tem mais facilidade, né? Mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre ela, verifique qual a língua que você gostaria, a língua que você gostaria de estudar, que você sente mais apreço, que você sente mais afinidade. Verifique isso. Se já tiver proficiência naquela língua, veja se pode dispensar a prova, verifique o edital. E se não, faça um curso instrumental e pratique. Olha, te garanto, 4 aulinhas de inglês instrumental são suficientes para você passar na maior parte das provas de língua. Então você passa na primeira fase de conhecimento, que é um peneirão, passa na fase de língua, que é outro peneirão, e vai aí sim para a prova que define se você entra ou não, que é a prova da elaboração e defesa de um projeto de pesquisa adequado. Para falar sobre isso, a gente vai dedicar uma aula apenas à prova e defesa do projeto de pesquisa, beleza? Por quê? Porque aí é um pouco mais extenso e você precisa entender alguns detalhes pontuais aqui, beleza? Então, na próxima aula, a gente continua. Valeu!